vamos orar então com o Manuel, não é? Quem que é essa moça aí de óculos? Larissa. A Larissa missionária? Ué, mas você diferenciou muito. É porque você não está de cabelo solto e está de óculos. Você está de tiara. Você geralmente deixa o cabelinho assim, fica mais moderninho, mais novinho. Está mais assim, jovem. Então. Amém. Vamos então com o Manuel e com a Camila. Vamos lá. Ó Senhor, obrigado por mais esse momento de estar aqui junto com meus irmãos. Obrigado, Senhor. Pelo dia que cada um passou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores. Não de fingimento, mas de verdade. E Deus, Tu és um Deus que fez todas as coisas. E o Deus que cura é o Senhor. Está nas Tuas mãos, ó Deus. Os milagres foram o Senhor que fez, o Senhor que faz. Tudo vem de Ti. Transforma, restaura, ressuscita, se o Senhor quiser. Isso. Até isso. Isso. Ó meu amado, como Tu és poderoso. A nossa mente, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento não chega a 1% da grandeza do Senhor. Eu não consigo imaginar nem 1%. Como transforma, como ressuscita o câncer, ó Deus. Mas eu sei que a cura está nas Tuas mãos. Grandioso e poderoso, Senhor. Cura quem o Senhor quer, a hora que o Senhor quiser. Isso. Senhor, e isso realmente choca o nosso coração. Está com câncer, ou saudável sem Cristo. Deus, obrigado porque a gente pode orar agora não a Buda nem Maomé, mas ao Deus Todo-Poderoso que está presente aqui neste lugar. E a Tua presença, Senhor, é quase palpável neste lugar. Deus, vai de encontro a essas pessoas, ó Deus, que precisam, amado, de um toque do Senhor. Do Luan, a Ricardina, Senhor, Abigail, seja lá quem foi mencionado. Isso. Todos eles. Senhor, e nós, com a nossa oração, nós podemos chegar ao enfermo do outro lado do mundo. Isso. Não porque somos alguém, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que ouve a nossa oração e que a Tua palavra diz que recolhe as lágrimas em Tuas taças, ó Deus. De tanto que o Senhor tem cuidado com as nossas vidas. Amado do nosso coração. Isso. Toca neles agora, por favor, em nome de Jesus. É preciso que a gente diminua para que Deus possa crescer. Pai, por favor, se o Senhor estiver sentindo pelo menos nesse povo aqui 1% de verdade, né, nessa oração e sinceridade na oração, Senhor, toca agora, por favor, no leito onde eles estão agora. O Senhor é o único que pode transformar a tristeza deles agora em alegria. O Senhor pode transformar uma doença, Senhor, em plena saúde. Que o que a gente pode fazer agora é orar, ó Deus. Ainda bem que nós temos o Senhor, que a gente pode recorrer todos os momentos e não vira o rosto para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. E vai de encontro a esses enfermos, por favor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Bendito.
Tudo que foi falado aqui, dos enfermos, do acidente com o Luan, nada disso foi visto de surpresa. E a garantia que nós temos é a promessa do Senhor, que o Senhor está conosco e sempre estará, independente do que aconteça. Então, se existir uma cura, glória a Deus. Se não existir, glória a Deus também. Que o Senhor esteja mesmo ministrando nos corações e que o propósito do Senhor seja cumprido, como é sempre na vida de cada um envolvido ali, seja com a Ricardina, com a Abigail, com esse susto que o Luan levou também. Graças a ti também que não quebrou nada e vai levar um tempo para se recuperar, mas que seja desenrolado também tudo, né? E o propósito do Senhor seja cumprido na vida dele também. Obrigada porque o Senhor é fiel, que o Senhor está sempre conosco. E nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Ensina a gente a entender isso, porque o nosso desafio às vezes é continuar adorando quando as coisas não vão tão bem, conforme o que a gente quer que aconteça, como a gente acha que é certo. Mas o certo é o Senhor, a resposta é o Senhor, e que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Obrigada, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, Jefferson, aquele cantor, eu esqueci o nome dele agora, que tem a voz do Roberto Carlos? J. Neto. Você lembra daquela música, daquela canção que ele canta assim, qual o nome que você... Pega esse então aí, gente. Qual o nome... Vamos ver, dá um dó aí, assim. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual o nome que te dá confiança e fé? Conhece? Para vencer o mundo e mesmo a morte até. Não sabe não? Uma hora dessa a gente vai pegar. Vê, alguém acha J Neto aí pra mim? Acha aí, Micaela? Eu não estou com meu celular. Quem tem celular e tem... Eu procuro. Acha aí. J Neto. Qual o nome que você... Né? Hoje nós vamos falar encerrando sobre o reino de Deus. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp da Vide, vou colocar no WhatsApp da Vide, todos os estudos da minha parte que foram feitos até a última quinta-feira com o Saulinho. Principalmente das bem-aventuranças, né? Sobre o reino de Deus. Está tudo lá. Tem os tópicos pequenininhos lá, resumidos, tudo escritinho lá e tal. Aí você pode pegar lá e desenvolver do jeito que você quiser. Eu vou... É o nome mesmo. Hã? O nome da música é o nome. Você já achou aí? É. Se achar aí, você abre aí no YouTube para nós. O nome. E aí, eu vou mandar para vocês, né? Então, hoje nós vamos encerrar falando sobre essas coisas do reino de Deus. O reino de Deus, Ana. Que é o... Tá no YouTube? Achou? Isso é só pular isso. Isso. Dá um pause aqui. Aqui? Pronto. Isso. Dá um pause aí. Põe aqui que eu vou ouvir agora mesmo. Então, sobre o reino de Deus, né? Então, eu quero que vocês façam perguntas e a gente converse sobre isso. Vamos começar com a Larissa. Deixa eu mexer um pouco com a Larissa hoje, né? Você ficou muito diferente com essa tiara e com esse óculos, viu? Ficou. Ficou muito diferente. Tá bom. Mas, Larissa, o povo aqui te conhece pouco ainda, né? Sim. E o povo da Vide te conhece pouco também. Sim. Né? Quer ver?
Juliana, você sabe quem que é a Larissa? Quem que é? Fala alto para nós, vamos ver. Juliana vai falar alto, hein, gente? Vai, Juliana. Grave isso aí. Eu sei porque ela deu o nome para ajudar no versário, mas eu não conheço sobre eu não sei sobre a vida dela. Ah, você sabe só o nome dela, então você não sabe quem que é. Daléo, você sabe quem que é? Não sabe. Você sabe quem? Não. Você sabe, Lucas? Você sabe, Sirlei? Quem que é? Filho do Ademar. Filho do Odemar. Quem que é o Odemar? Ademar mexe com gesso, frequenta a vide. Mexe com gesso, frequenta a vide. E cunhado. E ela, cunhada da Débora. Ela é cunhada da Débora. A Débora está aí, não está? A Débora é esposa do Diogo. O Diogo é irmão da Larissa. Né? E a Larissa é uma moça assim, muito simpática, muito risonha, né? Muito aberta, extrovertida e tal, toda assim, tá? E doidinha com missões. Assim, daquelas assim que vale a pena conversar. Não é? E ela, interessada nos estudos bíblicos e tal, me pergunta, pastor, vai ter estudo bíblico hoje? E pergunta tudo as coisas. Aí vai bem. Aí vai para frente, sabe? Né? Então, estou começando com a Larissa, por quê? Assim, eu gosto de fazer isso, sabe, Larissa? Eu dou bronca, geral, assim, ou individual, para todo mundo saber, ou no geral na igreja, ou eu honro também individualmente, ou geral, para a igreja aprender também. Por que eu estou começando com a Larissa? Porque ela tem interesse no reino de Deus. Tem sede do reino de Deus. A maioria não tem. Não tem. A maioria não tem. A maioria quer conforto. Não quer sair do seu enclausuramento familiar. E aí fica difícil de você explicar mais do que isso, porque aí não é a questão do discípulo, Manuel. Isso que a gente veio conversando no carro, né? Que você falou comigo, eu gosto. Manuel hoje estava compartilhando comigo, né? No carro, peguei carona a propósito eu já tinha combinado com ele, de vir com ele, aí Nilson vir com o Luan. Mas aí com o acidente do Luan, Nilson foi para o Uai, e eu já vim com o Manuel. Ele falou, pastor Alain, hoje 3 horas, eu estava pensando no nosso encontro, que eu ia pegar o senhor lá em casa, lá na sua casa, e conversar com o senhor na ida e na volta. 1 hora de conversa, porque daqui lá é meia hora. Aproveitar esse tempo. Aí a gente vai conversando muita coisa. E o centro é quem? Jesus. Jesus. São as nossas vidas, né? A sua vida, a minha vida, seu casamento, meu casamento, os filhos, igreja, né? Missionária, tal, lá de João Pessoa, que te mandou o WhatsApp, abençoando e tal, mas o centro é Jesus, não tem outro papo. Isso é reino de Deus. Mesmo quando você cozinha, toda sexta-feira na Jocum, você está fazendo uma obra, não é por causa do Saulinho. Claro que vai ajudar seu filho, vai ter qualidade ali de comida na sexta-feira, diferenciada de segunda a quinta e sábado e domingo. Sexta vai ser diferente, porque tem qualidade maior do que nos outros dias. Sem nenhuma pretensão de que a Ana é mais do que ninguém, mas é porque Deus deu isso a ela, para ela servir o reino, e o rei. Está entendendo, Larissa? Então a honra é essa. E Deus permita mesmo que você termine a administração esse ano, está formando a administração de empresas, e quer ir para Jocum fazer TED. E já me perguntou, posso começar a pagar? Falei, não, você vai começar a guardar dinheiro. Já que você quer pagar, guarda dinheiro para você investir. Reino de Deus. Reino de Deus não é cuidar de filho, não, filho. Benjamin ali, ó, uma bênção de Deus. Olha o Elber lá em Tatuí, uma bênção. O Júlio, uma bênção.
filho que está longe, filha, primeiro casamento, é uma bênção. Entendeu? A enteada, uma bênção. A filha original, uma bênção. Entendeu? Tudo é uma bênção. Mas se a gente centrar no foco, como disse o Manuel, a gente não ora a Buda, a Confúcio, a Maomé, a gente ora ao rei. Mas a maioria da igreja, dos crentes da igreja, não foca no reino de Deus. Como vocês ouviram aqui, essas quintas todas, Saulinho falando do jeitinho dele, né? E eu falando do meu jeito também. O outro vindo, aí vem uma missionária e fala numa quinta, vem o outro que deu aula, aí vem Isabel e tal, o tio Pedro e tal, e tantos outros, e o Paulo Júnior, e cada um vai completando no seu coração e Deus martelando na sua vida cada dia mais sobre o reino de Deus. E você faz a opção ou não de servi-lo, ou busca o seu próprio conforto. Esse é o reino de Deus. Vamos ouvir essa canção aqui. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José,
nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. 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 Obrigado, JB. Então vamos lá, né? Vou citar um texto principal que Jesus fala em Mateus 6, 33, né? Que todos vocês sabem, é só ser lembrado, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o centro, assim, principal de um texto que mostra sobre a necessidade de o reino de Deus vir antes, em todas as coisas. Então, pensa em alguma coisa que você precisa ser suprido. Ontem eu conversei isso lá, na reunião, com uma pessoa que está precisando de mais disso, né? E mostrei esse rumo do reino de Deus. Será que isso é verdade? Pensa um pouquinho. Mas será que isso é verdade na minha vida? Primeiro, verdade é, porque Jesus falou, né? Não é o Alan que está falando, não é uma doutrina que está falando, é da boca dele. E ele fala num contexto de necessidade, de coisas da vida. Então a gente precisa de quê? Comer, beber, vestir, né? E de muitas outras coisas a gente precisa. Saúde. Hoje em dia, muito de transporte. Precisa de equilíbrio nesse mundo tão desequilibrado, tão mal. Precisa de suprimento, precisa de abrigo, precisa de tudo. Mas será que é verdade na minha vida que a gente precisa sim, mas que busca primeiro o reino não? Dá um exemplo aí, o Emerson, por exemplo. Que a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não busca o reino de Deus? Dá um exemplo assim, normal de vida e tal, para a gente suscitar uma discussão aqui. Né? E aí você vai pensando na sua vida e eu vou pensando na minha também. Né? Vou te dar um exemplo, pastor. Embasado dentro desses textos de reino de Deus, o que mais me marcou e que eu acho que isso não vai apagar nunca da minha vida, e que eu me coloquei no lugar da pessoa. E eu falei, meu Deus, estou longe do reino. Foi o dia que o Gito falou de um travesti que estava lá no Rio e tinha inflamado anos. E ele tinha que ir lá, e sobrou pro pessoal, com um cara lá, ir lá limpar, fazer curativo todinho, um cara da base. O cara era travesti, ele transava, é lógico, essa parte, né? E eles tiraram a sorte, sobrou esse papel pro rapaz. E o rapaz tinha que ir lá fazer isso. E esse rapaz passou a ir lá. Aí no meu jeito de olhar, como cristão, né? Santinho, rapaz, olha limpar a bunda do travesti, ele vai curar aquilo lá e ainda vai usar aquilo lá pra...
Mas esse travesti um dia chegou atrasado porque ele esqueceu do horário. O cara tinha que ir lá limpar, fazer curativo nele. Esqueceu do horário. Aí a hora que esse rapaz chegou lá no travesti e ele falou assim: rapaz, eu achei que Deus não vinha hoje. Ou seja, aquele rapaz ele via como Deus. Aí eu falei: meu Deus, será que eu faria isso? Eu ia lá fazer um curativo desculpa a expressão, na bunda do travesti, que nem crente é. Mas ele viu aquele cara, não foi nem como enviado de Deus. Ele viu aquele cara como Deus. O próprio Deus. Aí eu falei: meu pai... Aquela frase foi forte, né? Será que Deus não vem hoje? Será que Deus não vem? Essa é a mais precisa, foi desse jeito. Será que Deus não vem aí hoje? Aí que eu vi que eu falei: meu Deus, eu estou precisando de fazer tudo de novo. E até hoje eu continuo precisando de fazer um punhado de coisa de novo. Então essa é o exemplo que eu queria deixar, né, para a gente pensar aonde nós estamos no reino, se verdadeiro. Deixa eu fazer uma colocação diante disso para ninguém sair daqui com peso, né? Como a gente brincou no início aqui, e eu brinquei, todo mundo riu, falou sério, né? A gente fala sério e brinca, né? E tal. Eu não sirvo com um trem desse. Talvez a Fernanda sirva, porque a Fernanda já pegou o pé bichado lá, né? Tipo assim, pus saindo, a unha, tá? Né? Tipo assim, você tem sangue para isso. E o outro tem sangue para isso. E o outro tem sangue para isso. O que nós somos, que eu disse outro dia na reunião de oração, que é uma expressão para deixar você sem peso, que nós somos pontes, correto? Nós somos pontes para a vida de uns dos outros. Então cada um é um tipo de ponte. Imagine que você é uma ponte. E você é uma ponte para facilitação ou para facilitar a vida do outro. Tem alguns que são pontes de evangelização, de pregação aberta na praça, como eu já citei. Você também, você rasga a goela na praça assim de manhã e tal, e eu acho bom, porque a maioria canta baixinho, né? Fica... Senhor Deus, está no meio de ti e tal. Fica assim. Você rasga o verbo. Você é essa ponte. O alto-falante de Deus lá. O outro é uma ponte para ir limpar a bunda do travesti. E ele foi tirado lá e vai. O outro é uma ponte do louvor, para que nós coloquemos um pouco de planta nesse concreto. Como eu disse a vocês aqui, que aqui está muito cheio de concreto, precisa de mais planta aqui dentro. Mas eu não sou essa pessoa. Mas tem gente como você que é. Aí você vem e traz o teclado, que é agradabilíssimo. Tanto ontem quanto hoje. Já enche a ambiência do louvor para o Senhor. Você é uma ponte de ensino, o outro é uma ponte de comunicação. Então não há um peso de que você, Edmar, precisa fazer o que eu faço, ou o que a Ana faz, mas você vai ser uma ponte para facilitar. Se precisar de uma correção no fogão, de uma beirada lá de trem que você faz, você vai lá e arruma para ela cozinhar. Se precisar de uma limpeza no fundo da pia, Laércio, de uma tinta, óleo especial que dá para se lavar com bombril e tirar a gordura, você que vai pintar. Não é o pastor Alain. O problema, muitas vezes, de você não fazer o reino de Deus é porque você não faz sua parte na ponte.
Aí, se você é o cara da pintura, estou citando esporadicamente, né? Se você é o cara da pintura, você procrastina e não faz direito, não faz, e você é o bom do negócio. Aí tem que pagar um para fazer que nem vai fazer bom como você. Você perdeu a oportunidade de ser ponte. Se alguém pode, se você é o cara do violão e sabe que eu te deleguei isso para as reuniões de oração já uns 2 anos atrás, ou 3, não sei, desde quando a gente orava lá na Fernando Vilela. Não, vai tocar, porque eu também sei tocar, né? Mas você vai tocar, sei que vai tal, e você, se você começar a chegar atrasado e tal, nunca chega, viu? O Emerson sempre está às 7 horas lá, montadinho para tocar. Se começar a chegar atrasado, eu pegaria e tocaria. Ele é a ponte. Você está entendendo, Rosane? Então, eu tenho que fazer a minha parte, para você não ficar pesado e nem colocar peso no outro do reino de Deus. Mas você tem que fazer. Qual que é a sua parte? O que você pode fazer? Como diz aquela... Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, uma pregação que eu ouvi do Antônio Elias, que eu chorava igual um menino assim, né? Só de lembrar dá vontade de chorar. Ele fala daquela mulher que chegou atrás dos pés de Jesus e chorou e lavou os pés dele com as suas lágrimas e jogou óleo, e tem uma partezinha, uma frasezinha que fala assim: ela fez o que pôde. Outro dia eu citei uma oração, eu estava orando com alguém, ela fez o que pôde. Nossa, como isso é profundo. Isso é reino de Deus. E fazer bem feito. E não colocar peso no outro. Então, esse é o reino de Deus no que o moço fez. O Gito deu um exemplo para despertar em nós o que cada um pode fazer. E tem que fazer bem feito. Não pode ser, é como contribuir. Não é por necessidade, não é por constrangimento, mas é com alegria, porque Deus dá, Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é fazer o melhor que eu posso fazer. E o de melhor que eu tiver. Isso é reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que vocês entendem disso? O que você entende disso, Marquinhos? Explica para nós, assim, o seu ponto de vista. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando busca fazer aquilo que Deus falou para você fazer a sua função, né, no reino de Deus, não preocupar com como vai ser feito, com as coisas que precisam para ser feito aquilo e até na vida, porque Deus vai suprir essa necessidade, né, de todas as coisas, se você estiver focado naquilo que Ele falou para fazer. Pensa na necessidade agora. Agora vamos para a necessidade. Vou inverter. Vamos inverter. Como assim, senhor fala? Pensa na necessidade de cada um. Uhum. Você precisa de comer, não precisa? Sim. Mas você nem preocupa com comida, porque você não compra comida da sua casa. Né? Seu pai que compra. Né? Já o Lucas precisa preocupar com isso. Por quê? Porque o Lucas é o chefe da casa e tem que comprar coisas para a Kênia comer e para o pequenininho também. E assim por diante. E vestido, e sapato, e tênis, e cueca, e shampoo, e barará, e tarará. Né? Por enquanto, assim,
Você, Elber, esse pessoal mais novo assim, tá no mar de rosas, né? Não tem necessidade assim. Mas pensa na necessidade familiar. Quando uma mãe precisa alimentar o filho e ela não tem renda, é muito difícil. Nós temos uma pessoa aqui na VID que está nessa circunstância, que ela precisa viver, mas no momento não tem jeito de trabalhar, porque não tem quem fique com as suas filhas, não tem a creche do dia inteiro. À tarde, quando ela arruma emprego e que as pessoas vão para o emprego que ela pode oferecer, que ela faz unha principalmente, é do meio-dia para a tarde, as pessoas podem, ou no final da tarde entra a noite, as meninas vão ficar com quem? Se ela não tem marido. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Outro dia eu conversando com essa mãe, né? Ela falou assim, eu não sei o que eu fiz. Eu falei, eu sei. Você jogou seu casamento fora. Agora você está ralando aí. Você jogou seu marido fora, você jogou sua casa fora, você jogou seu relacionamento fora e agora você frita o bife. Você está ralando. Mas nós vamos confiar em Deus, não vamos? Tem necessidade? Cada um tem seu. Não tem? Vamos pensar pela necessidade. Que resposta que eu dou para uma mulher dessa? Como pastor? A única resposta que eu posso dar é assim: nós temos que orar, eu vou ver o que a gente pode fazer e vamos achar uma solução em Deus. Aí eu perguntei assim: você acha que Deus tem a solução para isso? Se você buscá-lo em primeiro lugar, sem barganha nenhuma. Agora pensa aí, irmão, estou falando para você agora. Porque a sua situação, você tem coisas difíceis também na vida, não tem? No momento eu acho a situação mais difícil aqui na vida, que é uma família da igreja, que não tem condição de trabalhar, porque não tem com quem deixar as meninas, não tem creche, não tem babá, vai pagar com dinheiro, tem que alimentar. Eu fico assim pensando, como é que pode? Está no nosso nariz. Então, pastor, falou da solução, né? É. Tem Deus a solução. Deus pode, a solução pode até ser uma outra pessoa, né? Que seria a ponte, uma outra pessoa para ajudar. A solução de Deus, enviar uma pessoa para ajudar. Nesse ponto da ajuda aos necessitados, sim. Mas isso não pode ser a vida inteira. Não. Tem que haver uma solução do Senhor, e só está no Senhor. Nós não descobrimos ainda. Eu não estou com a resposta aqui, não. Eu só tenho esse texto, Marquinhos, para vocês entenderem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí entra um punhado de outras coisas, entra confiança, não ansiedade, não precipitação, não pecado, não um punhado de trem, e confiança completa em Deus, como aquela viúva, a sunamita lá, que Deus a sustentou no tempo de seca, e quando o profeta assim, entrão, né, falou para ele, não, você faz o bolo, mas faz primeiro para mim. Rapaz, aquele texto lá é um dos textos mais difíceis para eu assimilar. Principalmente hoje em dia, nessa questão de prosperidade desses trem.
Ele tinha certeza, Fernanda, que o Senhor Deus havia levado ele ali, não eram esses mercenários não. Certeza que Deus tinha falado que tinha uma viúva que ia sustentá-lo. Ele identificou a viúva e aí ele tinha certeza de falar para ela. Eu não tenho essa certeza de falar assim, vai acontecer isso, 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 isso. Só uma coisa eu sei, que ela é a resposta que eu tenho, que eu conversei. Eu sei que você tem que se firmar em Jesus. Só isso que eu sei. E o que eu posso fazer agora é levantar a cesta, ajudar no transporte, um trem assim. Mas você vai ter que trabalhar. E vai ter que consertar essa sua vida. E vai ter que melhorar nesse sentido. Porque aí Deus trabalha com todo mundo em prol do reino de Deus. Eu e você, nós não somos o centro. Sabe o centro assim do negócio? O centro é Jesus. É tudo em volta dele. É tudo a solução que vem dele. Mas nós não temos, Marquinhos. Eu não tenho resposta para dar para essa moça. O que eu posso fazer é ajudar um pouquinho. A ajuda está em nós e principalmente nela. Mas ela precisa buscar o reino de Deus, aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se tivesse buscado o reino de Deus em primeiro lugar, não estaria só hoje. O casamento teria durado. Começa por aí. E o sustento estaria lá. E a educação das filhas estaria lá. E a escola estaria lá. E tudo estaria lá. Por quê? Porque o reino de Deus não foi preferido. Foi preterido. Em prol de quê? Não dá certo, briga, blá, blá. Você tem 1059 razões. Mas tem uma razão só que ele quer que você busque. Que é a pessoa dele. Isso não é espiritualizar não, irmão. Porque quem não quer trabalhar também não coma. Quem é preguiçoso não vai receber cesta básica da gente, não. Pode falar, o que você quer falar? Pastor, a gente sabe que Deus ele não intromete nas nossas vidas, né? Essa questão de todas as outras coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas, tipo assim, não seria... Deus nos dá a condição, porque tudo na nossa vida depende... Tudo na minha vida depende de mim, no caso, assim, a parte depois que Deus me dá essa condição. Né? Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que escolher, correr atrás de alguma coisa que eu sei que vai ser bom para mim. Essas outras coisas não seria a condição, Deus não vai me dar a condição para a partir desse momento eu saber o que é certo, o que é errado. Aí Marcelo, ele vai... Depende muito do contexto da vida de cada um. Outras coisas aqui é tudo que ele escreveu no contexto para trás. Vestuário, bebida, vida. Então, Marcelo, eu vou responder você, para servir para todos vocês também, algo que eu tenho batido muito nessa tecla aqui. Cada um de nós tem uma vida. A necessidade da Sandra e do Edmar são diferentes da necessidade minha e da Enilce. A sua necessidade com a Sueli, eu estou falando em termos de casais agora, é diferente da necessidade da Kelly e do Lucas. Eles estão fazendo casados para sempre e tem ajudado a vida deles de casal novo, de 5 anos de casado? Você tem quantos anos de casado? 8 anos. 8 anos, né? São necessidades, coisas. Tem gente aqui que precisa de escola para menino. Tem outro que o menino já formou na escola. Então, a gente não pode generalizar no sentido assim de que vai ser desse jeito. É cada um. Um rapaz me perguntou assim, rapaz, hein? Solteiro, quer casar. Moças, fiquem atentas aí, né? Ele perguntou assim, pastor, assim bem mansinho, o senhor acha
que Deus predestina uma mulher para nós? Eu falei assim, tem duas coisas, eu acho. E eu acho mesmo, né? Ele predestina e você acha. Né? Falei para ele, falei, ele tem alguém legal para você, mas você vai fuçar até achar. Você vai atrás. Então faz a sua parte. Aí depois ele veio com um papo, né? Ele já tinha escolhido da cabeça dele a mulher, ué. Né? O que o senhor acha de fulana de tal? Eu falei assim, legal, dá certo com você. Já falei na lata. Falei, essa moça aí é moça jóia. Aí eu enchi a bola da moça para ele. Né? Ele ficou assim meio tímido, falei assim, por quê? Ele falou, não, eu acho que é muito para mim. Eu falei, rapaz, larga de ser besta. Que muito, rapaz. Se você for um homem de Deus, assim, ela é uma moça de Deus, essas coisas. Aí você vai facilitando, você é ponte para as coisas do reino de Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclui tudo. Inclui tudo. A Micaela outro dia, Mica, repete para o pessoal aquele papo que a gente teve outro dia, eu até ri demais, eu gravei, eu ri da Micaela, falei, é isso aí, Micaela, aprendi, né? Sobre quando assim, está na mão de Deus, como é que você citou? Você lembra que a gente conversou sobre isso? Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que era alguma coisa de controle, não era? Cita aí que eu vou lembrar, vai. Não, a gente estava falando da dificuldade que a gente tem, eu acho que era essa conversa. Se tudo der certo. Da dificuldade que a gente tem de quê? Se tudo der certo, graças a Deus. Quando isso tá errado, isso. Deus dá no controle. Isso, é isso aí. Eu morri de rir, porque é assim, essa evangeligite aí, da cretanhada, é assim. Quando dá certo, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, ó Senhor. Quando está encrencado, tem merda, quando a merda está na mão, Deus está no controle. É questão de relacionamento. Deus está no controle. Que bosta de Deus está no controle, o que, só? Larga de ser falso, hipócrita. Você que está querendo controlar Deus. Deus está no controle? Está nas mãos de Deus? Quando é graças a Deus, glória a Deus, deu tudo certo, você conseguiu pagar, e casou, e noivou, e não sei o quê, glória a Deus. Quando está assim, na encrenca, não consegue fazer nada, Deus está no controle? Que controle fuzilado é esse? Que Deus está no controle? Isso não é reino de Deus. Diga. Eu confesso que nesse último dia de estudo, a minha perspectiva de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça passava como um jargão evangélico. Mas a perspectiva, pelo menos para mim, é nova. O reino de Deus e a sua justiça são duas coisas. E nessa justiça de ser justo, né, nesse sentido, é que você aí, para alcançar o reino, tem que levar muita tinta. Eu achei que agora, um pequeno testemunho, agora nessa cidade que eu fui, a primeira viagem do ano, Frutal, estou mais quieto assim para viajar, eu achei que eu ia morrer, passou lá, um testemunho. No primeiro dia, a equipe de Araxá, jogando assim, e eu fui para o delegado da competição assim, eram 11 cidades, né? E aí, Araxá com 3 atletas irregulares, documento falso, coisa assim. Certo. Eu fui lá, saber se os meus estavam tudo ok, né, perante Belo Horizonte, o delegado disse que estava tudo normal. Eu falei, mas por que aqueles 3 ali que são meus ex-atletas estão jogando ali sem estar regular? E de repente, passou, eu virei, sabe o que, nessa cidade assim, para vários atletas, os satanás. Isso. Ao ponto de chegar, aí
Chegou, aí o rapaz me entregou um envelope com as provas. Na hora que ele pegou, eu nem olhei o que estava dentro do envelope. Sabia que era a prova de 3 atletas irregulares. A moça de Perdiz, uma senhora, Manuel, eu quero. Eu falei, olha, Araxá não tem nada a ver comigo, não é da minha chave, eu não sei nem se eu vou encontrar Araxá, creio eu que só na final, porque era um time forte. Isso no primeiro dia. Ela disse, eu quero, eu disse, tome o envelope. Nem olhei o que estava dentro. Esses 3 atletas, um deles mandou o WhatsApp, precisava você fazer isso com seus ex-atletas? Aí eu respondi assim, converse comigo pessoalmente, ou ligue para mim, não é por mensagem. Aí, por providência, aquele careca que fala na Globo aí, muito sábio, eu acho aquele homem muito sábio, professor da USP, não sei de onde, mandou um pequeno vídeo falando que sobre justiça, e que, infelizmente, recebe muitos atestados médicos falsos. Olha onde está a justiça. E eu vou mostrar isso para esse ex-atleta. Já o outro ontem falou, todo mundo sabia que estava errado, era para ter colocado o rabinho entre as pernas, ou seja, Araxá foi embora. Adivinha quem ficou sendo Satanás? Eu fui. Ao ponto de chegar 2 caras assim, que a gente quer falar com você. Eu senti logo que não era de paz, quando terminou o jogo. O time inteiro, aqueles 12 homens maior do que eu, foram jantar. Fiquei sozinho lá. Os caras estavam para lá de Bagdá. E eu via que o semblante dos caras, o que você fez isso, rapaz? Você quer quanto, não sei o quê? E eu apenas fiz o que era lícito. Não é? Ia ficar comigo. E durante esses 16 anos nunca entreguei prova nenhuma. Se eu não der conta, né, de que treino todo dia, ganhar de um time, apesar de ser mais velho que o nosso, que treina 3 vezes por semana, eu tenho que largar. Pronto, eu estava com esse pensamento. Aí daqui a pouco aconteceu a mesma coisa no feminino. Aí lá no meio, lá onde os atletas, foi o Manuel. Aí um atleta, os outros, rapaz, Manuel não tem nem nada a ver com vôlei feminino. Aí o pessoal, Manuel, você tem que se benzer, viu? Porque se aparecer uma mulher grávida ali no meio da rua, vão dizer que é você. E brincando assim, eu disse, nesse dia foi judiado para mim a justiça. Aí veio o reino. Juntamos das 10 à meia-noite o nosso time, o Espírito Santo tocou ali no meio da nossa equipe, de uma maneira diferente. Eu preguei nesse dia para eles, não fui falar de vôlei, né? Comecei falando de vôlei, mas depois foi pregação. E aí um deles falou, esse momento aqui é um momento novo para nós, e eu gostaria muito que a gente orasse. E terminou aquela noite, meia-noite, com oração, e eu falando para eles sobre essa integridade. Porque eu achei que aqueles caras ali iam bater e tal. Na hora que eu falei assim, mas eu encarei, falei, de que você está falando, rapaz? Dei as costas e saí para jantar junto com os meninos que estavam como daqui naquela parede lá, entendeu? Então, buscar o reino, como eu nunca sofri tanto quando um cara que trabalhava comigo, o senhor sabe a história de cor e salteado, deixou e eu não entendi aquilo. Foi dolorido pela justiça, de ser justo. Aí depois você vê que várias pessoas estão sendo conduzidas a Deus, você sendo uma ponte. Entende, pastor? Entendo. A dor da justiça, mas o reino te esperando lá na frente. Claro. Então, vamos tentar fechar aqui. Você sai daqui com um pensamento aí no seu coração. Reino de Deus, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós fomos para as coisas, para as necessidades, tivemos alguns exemplos aqui, pessoais, de gente da nossa igreja, de gente fora,
do nosso âmbito e tal. Por que então, a pergunta final, por que você acha, Cristiano, que não funciona na igreja? Porque não funciona essa palavra. Por que você acha que não funciona? Esse desespero, essa ansiedade, essa falta de confiança, qualquer coisinha é reclamação, é uns contra os outros, é um egoísmo, é uma dor de cotovelo dentro da igreja, o outro não pode fazer melhor do que eu, você não está curado, parece. Quando aparece, eu estou dando um exemplo só, tá? Aparece um que toca violão melhor que você e toma um lugar assim, não é possível, e agora? Esses trem assim, Jocum, tem isso na Jocum, tem isso na igreja, tem isso na família, tem inveja, tem carnalidade, como Paulo fala. Não vos pude tratar como a espirituais, assim como a carnais, porque há dissensões e invejas entre vós. Um fica contra o outro, essa coisinha assim. Por que você acha? Dá a sua opinião, por que você acha? Dentro desse contexto, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que você acha, filho? Eu tive uma revelação bem nova, assim, para minha vida e que eu tenho tentado viver, né? Que foi na aula do Paulo Júnior, que ele falou muito sobre o conceito de eternidade. E aí sempre eu estou remoendo isso ainda até hoje, porque ele falou que todas essas questões, ele citou essas questões. E por que a gente não consegue viver o reino de Deus? Porque a gente não vive o conceito de eternidade. Tudo para nós é o aqui e o agora. Pronto! Então, se a gente vivesse o conceito de eternidade, a gente entenderia que tudo que eu preciso já me foi dado na eternidade. Então, se eu não tenho quer ver? Eu vou facilitar para você. É isso aqui, a resposta foi exata. Posso complementar uma coisa só? Fala. Já citou, tinha medo no meu coração, Paulo Júnior. Mas fecha aí. É porque a igreja se perdeu no tempo, pegou a estrada e perdeu o caminho. Eu vou citar um rima. Estou com o mesmo pensamento. Só que eu estou na mesma linha. Então vai, fala também. Só mais uma coisinha. Fala. A gente não descobriu uma coisa simples. E a gente fala que faz e não faz. A gente não ama. Porque se a gente amasse como a palavra diz que nós deveríamos amar, nada disso aconteceria. Isso. Vamos no cerne. Eu vou citar uma rima para vocês entenderem. Você nunca mais vai esquecer. Fechou assim com chave de ouro sobre o reino de Deus. Você sabe por quê que não acontece isso no nosso meio? Ou na vida pessoal ou familiar, ou da igreja, ou de Jocum, ou de denominação e tal? Porque a necessidade é maior do que a eternidade. Só isso. A necessidade no nosso coração, na igreja, na Jocum, na família, no pessoal, a necessidade se torna maior do que a eternidade. Quando a necessidade é maior do que a eternidade, o meu eu vem antes do que você. Aí não tem amor. Porque eternidade é puro amor. Se eu tiver essa eternidade no meu coração, e é um exercício, é claro que eu vou pensar no aqui e agora, porque eu tenho que comer. Mas primeiro eu vou me preocupar. Você tem coisa na sua despensa? Como eu citei o exemplo dessa família que está entre nós, não estou indo para o mérito agora. Eu estou indo para o cerne. O mérito
é o negócio. Deixou o marido, não sei o que, e pá. Você pode citar 13 coisas aí da pessoa, eu também posso citar. Como eu discuto com a Enilson muitas coisas assim. Mas não é esse o importante agora. Não é porque faz isso, Laércio, eu vou fazer aquilo. Eu vou ajudar porque é eterno. Eu vou amar é porque Jesus faria esse amor acontecer. E depois eu diria, vai e não peques mais. Não é? Então guarda isso aí. Reino de Deus. Eternidade tem que vir antes de necessidade. Quando a eternidade vem antes, amor vem antes. Cuidado com o outro vem antes. Dar o lugar na fila vem antes. Não ser guloso vem antes. Ter sede de estudo bíblico vem antes. Minha família não vem antes. Vem todo mundo junto. Hoje eu conversei com o Elber. Eu falo com Deus sobre o Elber. Eu não fico falando com o Elber. Porque no momento é só o Espírito Santo para convencer o coração dele. Gente, pode ficar tranquilo. O Elber não está se mundando assim, desbandeirado, drogado, não. Ele está um menino assim. Ele está naquela fase da decisão. No vale, lá não sei do que. Você entendeu como é que é? Não é que ele é mundano, carnal. Não. Ele está bem, até que está bem. Ele é comportado. Ele tem um caráter bom. Ele é uma pessoa jóia. Ele se comporta bem até. Mas ele não é aquele homem de Deus que eu quero que ele seja. Ele vai ser. Mas eu acho que eu tenho um pouco de pressa nisso também. Então eu conversei com ele. Eu só respondo. Meu pai, a mãe estava assim e tal, né? Pai, eu ponho no viva voz para a mulher ouvir, para não ficar assim em luta, né? Entendeu? Viva voz. Aí eu vou dando conselho ali, e falando, e sério, faz isso, faz aquilo, não, mas isso é... E eu quero, aí eu deixo espernear, igual o cachorro. Aí que para de espernear, isso assim, para. Você acha que eu vou ficar discutindo com o menino? Imaturo. O menino igual o Marquinhos, pensa que sabe tudo, sabe nada. Pensa que sabe dirigir. Tirou carteira tem 1 ano. Né? Aí eu vim de carona com ele e tal. Disse, não, depois eu te falo os negócios. Tal. Não, fala aí, como é que eu tô e tal, né? Eu tô esperando. Falei, não, tem 1 ano já, hein? Calma, vou falar ainda, né? Mas não, eu tenho 1 ano de carteira. Eu já estou com 56, eu tenho desde 20, então tem 36, né? Tem uma diferença boa, não tem? Andar com o Manuel, andar comigo, andar com seu pai. Mas não, já sabe que pensa tudo. Já pensa que sabe tudo, aliás. É assim. Mas não sabe. Não sabe. Não sabe do perigo que é entrar ali à noite, que já não tem culto à noite, domingo, porque a maioria na vaia. Não sabe fazer retorno. Ou é lento demais, ou é rápido demais, ou precipita e tal. Não sabe que o farol, não tem noção de distância. Dá uma morte ali. É simplesmente assim. Então presta atenção. Reino de Deus, Cristiane. Jefferson, Sirlei, perdeu o caminho, não ama. Por quê? Porque perdeu o caminho da eternidade e colocou necessidade antes. Você quer resolver o problema. Você quer resolver seu problema. O problema da sua família. O problema dos seus filhos. Você quer casar logo a menina, deu 22, já está velha. Tem que arrumar um homem. É essa doidura. Tem que ter as coisas, já vai. Tem que ter um filho. Não tem não. Só vai ter filho se Jesus abrir sua madre. Porque ele já fez um. E o problema parece que está nele. Mas se ele já fez um, ele dá conta de fazer outro. Ele faz o serviço direitinho. Por
Por que não vem então? É porque Deus não quer por enquanto, meu bem. Aí nós vamos orar. O Senhor quer que adota? O Senhor quer que faz o quê? O Senhor quer dar? O Senhor não quer dar? Aí a paz do Senhor vem. Tem gente que depois que adotou, não estou dizendo que é isso não, viu? Vem 3 depois. Parece que a porteira abriu. Parece que é meio assim, não sei. Pode falar. Se tiver resposta, vocês tiverem agora. Vocês quem? Vocês que deram a resposta. Ah, sim. Foi me dada terça-feira. Eu me peguei segunda para terça questionando a Deus, porque Ele me leva em muitos lugares e me coloca perto de gente, clientes que tem muito dinheiro. E eu, há um tempo bom na minha vida, eu não conseguido consertar minhas dívidas e tal, mas não que eu tenha passado fome, necessidade assim. E eu questionando ao Senhor e falei, Senhor, mas que coisa é essa? Por que um cara desse resolveria minha situação? Era só ele abrir uma porta e falar, não, você vai trabalhar só comigo que eu vou te bancar. Isso. Eu não ficaria correndo atrás de serviço, não ficaria sem pelo menos um do dia. E não fosse talvez o valor que eu ganharia, mas tudo pensando naquela condição, nossa, como que está sendo tão fácil, parece, mas ao mesmo tempo as coisas não acontecem. Aí Deus falou isso comigo. É porque você não está indo pelo meu reino. Você está indo pela sua necessidade. Você não está enxergando as pessoas aonde eu tenho te levado. Você não tem olhado para elas como eu quero que você olhe. Você não tem preocupado em ser eu, a luz, o sal, como eu quero que você seja na vida dessas pessoas. Então essa é a resposta. Então isso, terça-feira para mim veio à noite, madrugada, que o meu maior erro na minha vida, um dos maiores erros da minha vida tem sido esse. Eu estar buscando resolver, é o que vocês estão falando aí. A primeira necessidade. A minha necessidade. Depois a eternidade. E certo. Isso já era para ter acontecido. Certo. E deixa eu encerrar com Jesus aqui, para não falar que a gente está inventando. Com Jesus. Rosane, minha filha, esposa do Emerson. Se você pensar em resumir Jesus, Sandra, se eu pensar em resumir Jesus, Jesus veio nessa terra para quê? O que você acha? Pode falar. Para quê que ele veio? Assim, fala assim, rapidinho, assim, vem para isso. Para quê? Eu acredito que ele veio como homem para mostrar que era possível fazer a vontade dele. Mostrar a vontade de Deus. Ser, Sandra? Para salvar. Para salvar. Tá. Quem? Para que Jesus veio? Fazer a vontade de Deus, salvar. Para mostrar Deus na nossa pele, né? Deus no lado humano. O lado humano, tá. Da Léo, o que você acha? Para nos ensinar a amar. Ensinar a amar. O que foi, Silvia? Ponte. Reconciliação. O que a palavra de Deus diz? Ele não veio reconciliar consigo o homem. Para que ele viveu? Para ele? Jesus viveu para ele? Agora, ele não viveu para ele, Camila. Ele comia bem? Comia. Ele vestia bem?
Vestia. Mas ele tinha casa? Não. Ele tinha transporte? Burrinho do ano ele tinha? Não tinha. Mas ele entrou no burrinho do ano, não foi? Não foi? Quando ele precisava de tomar vinho com pão, ou com ceia e fartura, fartava? Não. Fartava, gente? Não. Faltou água? Não. Faltou alguma coisa na vida dele? E ele era rico? Não. Ou ele era pobre? A família dele era rica ou pobre? Pobre. Pronto. E ele tinha tudo. Ele tinha barco para atravessar o lago? Tinha. Ele tinha sacrifício para fazer lá na família dele? Tinha pombinho para fazer. Ele não podia cordeiro nem vaca, ele tinha pombinho. Você está entendendo, Lucas? Então Jesus veio para esse trem que tudo vocês falaram, vontade de Deus, amado, não sei o quê, mas ele veio para fazer essa ponte entre nós e ele se deu a vida inteira se dando, a vida dando, e fonte, e dando, e palavra, e dando, e morreu dando, sofreu dando. Mas faltou alguma coisa na vida dele inteira, até na noite em que ele comeu a ceia com os discípulos, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Eu túmulo. Até depois de morto, foi bem feito. Depois de morto, como eu citei domingo, né? O Zé de Arimateia, que era um cara rico, lá do Sinédrio, foi lá, pediu o corpo dele para Pilatos, e enterrou no túmulo dele. Novinho, zerado. Vestes, tal. Até depois de defunto. As meninas foram lá no túmulo, que ia dar um banho no defunto, né? Depois. Entende, Fernando? Ia. O marido foi lá, tal, o povo não foi no túmulo. Eles foram com o que lá? Com aroma, com perfume, com óleo, com não sei o que. Chegou, já não está mais lá. Então, Miriam, a fonte está no outro, está no dar. A fonte está no repartir. Porque aquilo que você vai precisar não vai faltar. E aí, o Laércio está certo. Quando você busca primeiro a necessidade e deixa a eternidade, falta. E é com muito suor, e esforço, e dinheiro, e juntar, e vai. É assim. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Clara e direta. Tá, beleza. Essa ideia, esse rapaz, essa ideia é extremamente clara e simples, essa que você veio. Né? Eternidade maior que necessidade. Sim, eu não consigo pensar em nada mais simples do que isso. Agora, nós estamos em poucas pessoas aqui. Poucas pessoas. Joia, eternidade maior que necessidade. Tem que ser simples. Beleza, mas aqui nós não damos conta. Por que nós não damos conta? O que falta para nós? Pergunta clara e objetiva. O que falta para isso ser realidade aqui? Falta no coletivo, na minha opinião, né? Falta no coletivo. Falta no coletivo a consciência de uma igreja que pode fazer. Porque no individual, pela graça do Senhor, e isso é com muito temor e humildade que estou falando diante dele, eu dou conta. Eu estou dando conta da minha vida. Então o corpo está paraplégico. O corpo está doente. Por quê? Olha aqui. Só algumas Olha aqui. Hoje vocês ouviram alguma coisa que era para todo mundo ouvir, mas isso não se repete domingo. Por quê? Porque as pessoas têm outras necessidades hoje. O coletivo não dá conta. O coletivo deu conta durante algum tempo e até acertou. Não havia entre eles necessidade. Porque cada um não considerava seu aquilo que tinha. Exclusivamente seu. Isso, perfeito. Eles não consideravam exclusivamente seu o que possuíam.
mas eles repartiam e não havia necessitado entre eles. É claro que eles, depois que venderam e tal, eles interpretaram diferente e erradamente a vinda de Jesus. Aí eles desperdiçaram, não administraram bem os seus bens, aí acabou. Aí Paulo teve que buscar oferta lá nas igrejas da Macedônia, mas eles deram conta um tempo. Você lembra? Você lembra que também no deserto, 40 anos eles deram conta? Mesmo na paulada? Porque aprenderam na paulada. Mas ali era buscar a Deus ou morrer, ué. Ou ser engolido pela terra, ou a serpente morder. Mas eles aprenderam. 40 anos eles comeram maná, a sandália cresceu no pé, a roupa cresceu aqui, o boné cresceu na cabeça. Eles deram conta. É porque o coletivo, a gente perdeu esse brilho do coletivo. Você vai para um lugar como igreja, como Jocum, é cada um para si, Deus para todos. Cada um querendo furar fila, e a comida primeiro para o meu filho. Como é que vai para frente um trem desse? Como é que o reino de Deus pode ser expresso num negócio desse? Então essa palavra, fica com isso no seu coração e começa a praticar. Começa a praticar. Põe a eternidade primeiro e deixa a necessidade ser suprida por isso aqui. Claro que vai ter aperto, vai ter boa administração, vai ter um punhado de trem. Não vai sobrar para muitos, como eu falei para o Marcelo. O Marcelo tem um telefone lá, S8 e tal, que pode comprar e tal, etc. O outro tem um Ling lá que apaga no WhatsApp. Agora, muitas vezes é relaxo. O cara trabalha com ele de pendurado, deixa cair na água, não cuida do trem. Aí como é que é esse trem? Aí tem muitos fatores. Mas se o coletivo fosse um... Rapaz, se o coletivo fosse um aqui na vida, a gente já tinha feito uma quadra ali, ó. Ou não? Já. Se o coletivo fosse um, como você citou outro dia, você está certinho? Esses dois banheirinhos, o que é dois banheiros para nós aqui, rapaz? Mas aqui é suador puro. Você tem que ficar ensinando, e o povo se acumulando, e quem tem, não sei o quê, e puxa pro meu lado e tal, e tem medo e tal, e já está com a barriga desse tamanho, de tanto comer, de tanto ter trem. A gente já teria aqui tudo. E já poderíamos ter ônibus e uma escola aqui funcionando durante a semana. Para crianças pobres. Outro dia eu conversando com a Inils, para a gente encerrar. Meu sonho até morrer, não sei se Jesus vai deixar, eu queria ver isso aqui funcionando toda semana, todo dia da semana, com os meninos fazendo vôlei, não sei o quê, eles pensando assim, em professor. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Os recursos estão aqui, está tudo aqui. Mas o povo investe em si mesmo. E nas suas famílias. E nem banheiro a gente dá conta de terminar. Aquele trem ali que a gente almoça ali, um calorão ali e tal. As tábuas estão lá nos parafusos, por misericórdia de Deus, graças a Deus não caiu em ninguém. E calorão, e quando é frio demais, e venta e tal. Não damos conta. Entendeu? Porque o senso de coletivo é muito fraco. O Brasil é assim. O mundo inteiro é assim. Aqueles países que tiveram senso de coletivo no reino de Deus, viraram a primeira nação tecnológica do mundo. Quem que é? Israel. E foi na paulada. Eles têm senso de coletivo desde o deserto. O Hitler veio e matou 6 milhões de uma vez. E o outro, toda a perseguição na história de judeu, e mata e tal, e tenta exterminar. Aí eles se juntam, e juntam o ourinho de um com o dente do outro, e o tiara do outro e tal. Aí vira aquela nação. Aí no deserto eles fazem nascer a melhor uva do mundo. Desse tamanhozinho, tamanho de Alagoas. Assim. Por causa de quê? Do coletivo. Eternidade. Porque eles têm um Deus que é religioso,
mas é um. Quando vira um povo só, ninguém aguenta. Ninguém invade, ninguém dá conta. Vocês entenderam? Então, se a gente fizer isso na família, a gente dá conta. Lá em casa eu dou conta. Estou dando conta, graças. E quero aprender cada dia mais. Pergunta a Micaela. Né? Ela está trabalhando lá com a Inilce. Ela está pegando o nosso dinheiro. A Inilce faz alguns buquês, não sei o que, livrinho, põe não sei o que e tal. E não fica se morrendo de trabalhar, não. Fala assim, não, vamos sair, vamos fazer outra coisa agora e tal. Vamos ali comigo e tal. Não fica naquela, ai, é amanhã. Não tem isso, não. Só o necessário. E é melhor que vocês? Não. Mas todo mundo aqui pode. Aí tem vários fatores. Unidade na família, fidelidade, amor, discussão, briga. Tem tudo lá em casa que tem na sua casa. E às vezes pior, que eu não vou te contar. Não finjo que é tudo bem, porque não é, não. Entendeu? Mas a gente aprendeu que é coletivo. Um ajuda o outro. Na medida do que pode. Então, eternidade primeiro do que necessidade. Vamos ficar em pé pra gente orar.